país muito grande que pode ter ajuda, não é? Olha, se eles viessem a correr, gostaram desta passagem? Running! Tumba. Para o próximo convidado, lança agora Running, muito mais do que correr, senhoras e senhores, uma honra receber aqui o José Soares, 5 para a meia-noite. Grande José, estava difícil nós conseguirmos aqui conciliar. Eu tenho que confessar, eu conheci o José em Bruxelas, foi numa conferência maluca que nós fizemos, e fiquei apaixonado pela tua forma de falar ali em público, e disse, tens que ir ao 5 para a meia-noite. E passaram 3 anos, eu sou uma besta. Não, a conjuntura, e depois é uma pessoa internacional. Olha, só para explicar, tu nas pesquisas, e eu nestes 3 anos em que andei a pesquisar sobre ti, até para te dar tempo de escrever este livro, tu dizes que estiveste portanto, falas sobre desporto, fizeste o teu trabalho em desportos de mais alto nível, como futebol, as seleções. É culpa tua ou não? Só para sabermos, só para esclarecer isto. Não, é, de certeza. Mundiais, europeus, por onde andaste? De certeza absoluta. 0 a 10, quanto é que tens de porcentagem? Se toda a gente repartir culpas, eu tenho 8. Ficava parte para ti. E de 0 a estes coxos não correm nada, a fisioterapia e o trabalho que tu fazes, quanto é que vale? Eu acho que em qualquer modalidade, há um bocadinho estávamos a ver aqui um exemplo magnífico disto, é que antes de um jogador de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, o que é que seja, eu acho que há um atleta. E nesse sentido, ou seja, preparar as pessoas para serem robustas, para conseguir aguentar aquela travessia que aquele nosso amigo vai fazer, ou correr uma maratona, ou fazer um jogo de futebol ou um jogo de basquete, antes disso, há um atleta que tem que ser robusto, porque hoje, digamos que aliás, vimos logo um dos grandes problemas que ele tinha era, por um lado, a fadiga e, eventualmente, as lesões. Porque hoje aquilo que limita muito a carreira dos atletas são as lesões. E, portanto, nessa perspectiva, a fisiologia, que é, digamos, o estudo da função, contrariamente à anatomia, que é a descrição a anatomia descreve, e a fisiologia, eu sou professor de fisiologia, a fisiologia explica o funcionamento, como é que as coisas funcionam, porque é que nós ficamos nervosos quando falamos em público, ficamos vermelhos, ficamos com a garganta seca, ou o que quer que seja, ou porque é que nos cansamos, e, portanto, o funcionamento é, digamos, o objeto de estudo da fisiologia. E a fisiologia pode dar aqui, de facto, um contributo muito importante na preparação dos atletas enquanto atletas, seres hiperfuncionantes, não ser hipersaudáveis, seres hiperfuncionantes para as diferentes modalidades. E nessa perspectiva eu acho que contribui para muito. Depois, ou jogar futebol, ou conseguir fazer uma travessia, ou jogar basquete, ou ténis, ou o que quer que seja, depende muito das características técnicas e táticas dos jogadores. Mas há uma componente física importante. Percebi aqui que tu arranjaste um cliente no Lufinha. Basicamente, deu-lhe logo cartão e vamos... É uma odisseia muito grande aquilo. É impressionante, de facto, é... Só de pensar. O que me assusta naquilo é a imensidão do mar, de facto. E uma pessoa poder estar ali à mercê, como eu estava a dizer, se o vento para, não há absolutamente nada a fazer. É uma coisa impressionante. Eu tenho que tirar o chapéu a estas pessoas. É. Tu lanças agora este running muito mais do que correr. Eu estava a ler aqui as palavras da Carolina Patrocínio, que falava que é um livro que, acima de tudo, além de ensinar, prepara também para aquelas pessoas que queiram começar a lançar-se à estrada. Portanto, isto corre por mim, é isso. Se isto correr por mim, eu vou comprar. Por isso é que eu escrevi também, a ver se corre por mim também. Nilton, esse livro, eu não sou, aliás, eu costumo dizer que não sou um especialista em nada, mas muito menos em corrida, não sou um especialista em corrida. Portanto, esse livro... é especialista em tudo. Qualquer português é especialista em tudo. Tenho uma pessoa que trabalha, que trabalha ao pé da minha casa, que diz especialista em todas as marcas, que arranja motos, é especialista em todas as marcas. Portanto, esse livro é um bocadinho mais, por isso é que tem o título, mais corrida, porque aborda diferentes áreas, onde a corrida aqui é encarada como um meio de promoção da saúde, da atividade física, e, portanto, tem prevenção de lesões, tem alimentação, tem os famosíssimos suplementos, tem, obviamente, formas de melhorarmos a nossa performance, enfim, como é que nós podemos caminhar para fazer uma maratona. E depois tem uma parte também de perguntas e respostas, que eu acho muito engraçado, que é, enfim, aquelas coisas toda a gente, porque o que é dor de burro. É estranho perguntas e respostas, ainda não lançaste o livro, como é que já fazem perguntas, não é? Mas é muito engraçado porque os mails que eu recebo muitas vezes têm a ver com isso. E depois tem uma parte que eu acho muito interessante, que é o exercício na doença, que é uma parte que a mim me diz muito respeito, que gosto muito, é uma área que me interessa muito, que é
Sabes, Nilton, eu acho que o exercício, nós estamos muito habituados a falar do exercício do ponto de vista da prevenção, das doenças cardiovasculares... Da moda até, porque hoje em dia está festivais e moda. Exatamente, exatamente. Mas eu acho onde, de facto, eu encontrei, nestes meus, já há alguns anos de trabalhar com atletas, aquilo onde eu encontrei mais recompensa do ponto de vista pessoal e também para as pessoas que fazem, é na doença. De facto, é impressionante e eu gostava de deixar aqui esta palavra porque... onde o exercício, de facto, tem mais impacto, porque a disfunção é tão grande. Por exemplo, eu tenho um programa a decorrer com exercício com doentes oncológicos. Por exemplo, mulheres com cancro da mama. E o impacto do exercício neste tipo de pessoas é, de facto, enormíssimo. E, na maioria das vezes, e é por isso que eu gosto do exercício nessa perspectiva, o exercício tem uma função que é difícil de encontrar noutras coisas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem o colesterol alto, tem medicação para o colesterol. Pode ter efeitos secundários, eu sei, mas tem medicação. Para a hipertensão, há medicação. Para a diabetes, há medicação. Para a perda, por exemplo, da massa muscular, quando uma pessoa está doente, está acamada, quando se começa a cansar muito, por exemplo, um doente oncológico tem aquilo que se chama a fadiga associada ao cancro, esse tipo de consequências, não há praticamente alternativa. Não há plano B. As pessoas têm que fazer exercício. Porque não há forma de ganhar em massa muscular, não há forma de lutarem contra esta disfunção galopante. Mas e entra também a motivação. Claro, isso é decisivo. E por isso é que eu digo que quem consegue pôr uma senhora que está a fazer químio, que está a fazer rádio, que fez uma cirurgia, e quem consegue pôr essas pessoas a fazer exercício está pronto para tudo. E por isso, às vezes, eu fico um bocadinho triste quando ouço atletas profissionais estarem sempre sistematicamente a falar da motivação. Porque a motivação é intrínseca às pessoas. Quer dizer, a motivação é uma coisa que fica, como dizem os brasileiros, fica zerado para toda a gente. Ou seja, toda a gente, para fazer o que quer que seja, tem que ter uma motivação. Que na maioria das vezes é intrínseca. E os atletas profissionais, para além da motivação intrínseca que têm, ainda têm uma motivação extrínseca, que é receberem dinheiro. E estas pessoas recebem uma motivação apenas intrínseca. Ou seja, eles sentem-se muito melhores. E, portanto, isso é um passo, de facto, decisivo. E eu valorizo muito esta parte. Portanto, o livro também fala um bocadinho sobre isso. Ou seja, fala para pessoas que querem começar a correr, para pessoas que já correm e para pessoas que, se calhar, nunca pensariam que a corrida podia ser um excelente meio de atenuar as consequências das suas doenças. Muito bem. E fala também da alimentação, já lá vamos, vais ter que pelo menos dar aqui uma linha, não para mim, mas para um amigo meu, que é sempre aquela desculpa que a malta dá, tipo a falares da Casa dos Segredos, eu não vi, mas um amigo contou-me. Falar em corrida, há uma coisa engraçada que nós fazemos aqui no 5 para a meia-noite, que é pegar numa rapariga, pô-la num carro de corrida ou similar, ir por uma pista de corridas e ver se ela vomita. Eu acabei de revelar mais ou menos qual é a ideia deste sketch, mas é fácil ver. Chama-se Achas que Sabes Maquilhar, hoje com a Vanessa Martins. Achas que Sabes Maquilhar, com a Vanessa Martins, tu tens alguma noção do que se vai passar aqui ou não? Não, vai ser surpresa. Ah, tu és assim corajosa? Sim. Gostas de velocidade? Gosto. Perde um bocado a piada. Quiseres começar? Vais começar por onde? Ai, deixa lá ver. Posso confiar na tua condição? Confiar na tua condição. Nilton, não passas os 50. Não vai captar. Eu não consegui encontrar as coisas. Pronto, vou começar pelo pó. Sabes qual é o problema? Qual é? É os espelhos que é muito pequenino. Isto tem que ser feito para dificultar, nunca para vos ajudar. Estás a subestimar a capacidade de uma mulher de se maquilhar e ela Não estou nada. Facto precisamente da premissa que vocês conseguirem assim facilmente. Cuidado com o cameraman. Lá foi um cameraman. Vai ficar ótima. Vou passar pelo batom. Era só para cheirar queimado. Ele quer que eu coma batom nesta
Mostra. Não está mal, vai lá para a câmera. Realmente já estou um bocado tonta. Cansada. Enjoas a andar de carro, não? Um bocado. Olha, obrigado. Obrigada, gostei muito. Superaste. Rasgaste as calças. E não fui ao chão e rasguei as calças. Abrir. Isto foi na andar de moto, aqui de joelhos. Rasguei. Realmente acelerei demasiado. Desculpa. Para a meia-noite, hoje, sexta-feira, temos estado aqui a falar com o Álvaro Covões do Nós Alive e o José Soares, mas o Nós Alive há pouco queria te perguntar uma coisa que achei curiosa, Everything is New, vocês virarem-se, por exemplo, a exposição da Joana Vasconcelos, o Museu do Prado, porquê? Quer dizer, porquê? É cultura... Só conteúdo. Mas... Há uma ligação intrínseca entre os espetáculos e o turismo. Nós estamos a falar de conteúdos. Nestes últimos anos, talvez nos últimos 30 anos, o rock and roll esteve na moda, mas de facto há uma apetência cada vez maior para a oferta de conteúdos culturais, não sejam só musicais. A comédia, por exemplo, cada vez tem mais público. Porquê? Porque as pessoas procuram um nível de satisfação, não é? Vão a um espetáculo para sair de lá positivos, felizes. Ninguém quer ir ver uma peça de teatro trágica, saímos lá todos a chorar, deprimidos e dizer nem vale a pena viver. Portanto, agora ir ver um espetáculo de comédia, saímos de lá positivos, foi porreiro, e no dia seguinte vai toda a gente trabalhar ou estudar com muito mais energia. Na parte cultural também, é claro, na parte das exposições, claro que também acho que há uma procura, todos nós estamos sempre à procura de ser surpreendidos, de conhecer, de aprender. Os parabéns foram, tanto uma como outra, as duas que eu referi, muito bem, aliás, o Museu da Arte Antiga, belo espaço e muito bem uma grande aposta. Quando falavas em boa disposição, eu não quero fazer a passagem da Joana Vasconcelos para a alimentação, que há pouco falei, mas que erros é que a malta comete e não pode cometer? Tipo, 3 ou 4 erros, tipo, nunca. Para quem corre, por exemplo, para quem corre muito, hoje está a haver uma nova moda que é estas coisas muito ultra, ou seja, as pessoas começam a fazer distâncias, como eu costumo dizer, às vezes já não basta ser homem, tem que ser super-homem, não é? E o que eu estou a reparar, porque eu tenho uma consulta... Ultramaratonas. Esse tipo de atividades muito tipo de extremas. tatuagens já não chegavam, tens de furar também. Exatamente. E sabes que... que está sempre à frente. Sabes que é uma coisa muito engraçada? Aquilo que eu tenho notado, contrariamente àquilo que seria de esperar, é, por um lado, se calhar o maior erro que essas pessoas cometem é uma ingestão reduzida da quantidade de calorias. Ou seja, as pessoas estão tão preocupadas, muitas vezes, em reduzir o peso para que seja necessário, para que seja mais fácil correr, que acabam por ter um déficit energético. Ou seja, vê por exemplo, a vida típica de alguém que faz uma ultramaratona, que é, levanta-se de manhã muito cedo, muitas vezes corre em jejum, toma banho rapidamente, come qualquer coisa de pequeno almoço, vai trabalhar, almoça muito rapidamente, porque tem que utilizar bem o tempo, e muitas vezes ao final da tarde vai correr outra vez. O que acontece é que isto obriga a que as pessoas muitas vezes jantem tarde, já não pode jantar muito, porque entretanto de manhã vai ter que se levantar muito cedo, e quando se começa a ver isto, o dispêndio de energia é muito superior àquilo que as pessoas ingerem. Portanto, eu muitas vezes acho que, particularmente para este tipo de pessoas que correm muito, que fazem este tipo de atividades, os trails, muitas vezes muito exigentes, aquilo que eu tenho reparado, isso é uma coisa que é engraçada, há um síndrome que se chama overtraining, seria sobretreino, que eu em atletas profissionais, nesta experiência de 20 e tal anos a trabalhar com atletas das mais diferentes modalidades, não me lembro de ter encontrado. Já encontrei em 4 pessoas, com 40 e tal anos, que agora se dedicaram a este tipo de atividades. Por uma razão muito engraçada, que tem a ver com a alimentação, mas fundamentalmente com o descanso. E também não são acompanhadas, não é? Não são acompanhadas. Um atleta profissional tem um José Soares. Não, claro, é muito engraçado, porque as pessoas hoje deixaram de descansar. Ou seja, o que acontece é que os atletas cansam-se muito, fundamentalmente, se repararem uma coisa muito engraçada. A maior parte dos suplementos, inclusivamente das substâncias dopantes, hoje em dia, é para acelerar a recuperação. Estamos a falar um bocadinho aqui em off dos artistas. O que eles querem é recuperar de um concerto para o outro rapidamente. Não é tocar em mais horas, se eles conseguissem tocar 4 horas, mas recuperar muito rapidamente para outro concerto, seria excelente. Nos atletas, o que está a acontecer é que não estão a conseguir recuperar. Na nossa vida, muitas vezes, o que acontece, o stress, muitas vezes, não é pela quantidade de trabalho, mas é pela falta de descanso, porque nós muitas vezes depois saímos daqui e vamos de tal maneira, enfim,
de tal maneira estimulados do ponto de vista intelectual que chegamos à cama e dificilmente adormecemos, etc. Portanto, no outro dia temos que nos levantar sempre para trabalhar. Portanto, este desequilíbrio entre o repouso e o esforço, seja intelectual, seja físico, seja o que for, como, por exemplo, não penso que não estou a dizer nenhuma maneira, relativamente a estes músicos que é altamente exigente do ponto de vista físico, por isso é que têm que ser também muito bem preparados, muitas vezes esta questão da alimentação é muitas vezes por déficit energético. Portanto, eu acho que se calhar o grande erro é esse. Depois, outro erro muito frequente, Nilton, é as pessoas não fazerem refeições intercalares. Ou seja, deixarem muito tempo sem comerem. Muitas vezes porque têm medo de não se sentirem bem quando vão correr, por exemplo, ou o que quer que seja, e portanto acabam por estar, ou nós no nosso trabalho não tive tempo para comer absolutamente. Agora estás a falar de mim porquê? Martim, percebeste? Era Lux isso, vai. até às 6 da manhã não e depois dá. não há treino, está bem? Vê lá isso, vê sabia lá que havia isso. qualquer coisa que eu estava... Vê lá isso. Obrigado. Muito bem. José Soares, hoje tu vieste do Porto, mas não vieste só tu. Aliás, isto hoje é quase um 5 para a meia-noite portuense. Álvaro, devo dizer que estás em minoria. Não, o Francisco Lufinha compensou aqui o teu lado de Lisboa. Álvaro, vou-te convidar a ouvir daqui a nada. Já conheces Diana Martínez? Já conheces? Já te chegou às mãos? Muito bem. Diana Martínez and the Cribs. Crib, estou a dizer mal. Tudo bem? Diz-me já. Queres dizer quem é que vem contigo? Ou eles estão. Não digas os nomes porque eles estão escondidos, não é? São os da Crib. Yes. Eles têm cadastro ou isto é demasiado eyes wide shut? Não convém revelar, não é? Muito eyes wide shut. Tu já tens 18 anos ou vamos ter problemas? Já tens 18 anos? Tenho. Confirmámos isso. Ok. Tu compões escreves as letras? Eu faço as melodias e as letras e depois passo as músicas para o João André e ele produz comigo. Ah, caraças! João André, mas não é o Martins. Este é o João André Pedro, é o outro. Vocês não conhecem este João André. Este é do Algarve, não tem nada a ver. Atenção. Olha, tu navegas muito aqui no R&B, pop, soul. Tens alguma referência? Porque é que vieste para este estilo? Eu vou respirar um bocadinho antes de falar. Não, é a minha paixão verdadeira. Foi o primeiro estilo que me cativou a atenção. Eu canto desde mesmo pequenina bebê. E o R&B é a minha cena. É a tua cena, muito bem explicado. Olha, tu vais ter que agradar aquele senhor ali, o José Soares. Atenção, José Soares. Okay. Não é o senhor do Nós Alive. Não, porque já viram o clipe, ela a dançar no clipe. Tu lesionas-te. É uma paixão tua a dança ou não? Também? Eu adoro dançar, mas não sou profissional, mas sou apaixonada. Estás muito Isso bem. chega, ajuda. Estás muito bem. Parabéns pelo vosso projeto, Obrigada. em grande. Vão-se preparando que eu vou-vos cravar para fechar aqui o 5 para a meia-noite. Estejam à vontade. Muito obrigado por terem vindo diretamente do Porto. Só fazer aqui uma referência. O José Soares vai lançar no dia 16 na Faculdade do Porto, no dia 17 no Parque da Cidade e no dia 23 no El Corte Inglês. Álvaro, o que é que falta, só para fecharmos aqui, antes de fecharmos o programa, que dias, ou o que é que tu chamarias às pessoas que querem ir ao Nós Alive, nos dias em que ainda há, também já esgotar o espaço de 3 dias, portanto já esgotou o primeiro dia, nos outros 2 dias... Portanto, só dia 10 ou dia 11 agora. 10 ou 11. Tipo, vão à net e decidam e... Ou vão aos 2 dias também. Qual é que é a Nós mais-valia do Nós lançamos também um Alive? passo de 2 dias. Enquanto festival, qual é que é a mais-valia? Quando tens de falar do festival, o que é que tu ressaltas? Acima de tudo, para já, o Nós Alive é um conjunto de vários festivais dentro de um festival só. Ou seja, cada festivaleiro tem que construir o seu próprio festival. Convém, se quiser aproveitar ao máximo, fazer o seu próprio roteiro, escolher os concertos que quer assistir e aproveitá-los. Porque nós temos 5 palcos que estão a funcionar em simultâneo e, portanto, ele tem que escolher bem. E agora, acima de tudo, são lá tantos talentos: Metronomy, Chromeo, Jesus Mary Chain, Sam Smith, Disclosure, Mumford & Sons, Prodigy, quer dizer, isto nunca mais acaba. É infindável. Dead Combo e depois os portugueses, não é? 137? São mais de 136 espetáculos, creio. Isso. Falhei por um. Se não fosse o Álvaro que vão dizer
a dizer é que não estava. Há poucos, José Soares, não queria deixar ir embora sem me dizeres isto. Porquê que o running, já não se diz correr, é running, não é? Isto é tipo um café, antigamente era um café, hoje em dia tem 2 puffs, é lounge, não é? Portanto, a corrida passou a running, não é? Porquê que o running está tão na moda? Eu acho que é uma forma muito simples, barata, execuível em qualquer parte, de fazer exercício. Eu acho que é daí que... E depois também, eu acho que as pessoas muitas vezes começam a correr e, passado muito pouco tempo, começam a sentir prazer em correr. Ou seja, tem aquilo que nas neurociências chama reward, a recompensa. Começa a haver uma certa satisfação de uma forma muito rápida, e de uma forma muito completa do ponto de vista orgânico. E, portanto, eu acho que é daí de ser fácil e de ter esta recompensa que acaba por ser muitíssimo agradável. Podiam fazer sexo, é rápido, dá satisfação, e também teriam, quando não era preciso, andar a correr a 50 km. Não é? Muito obrigado, se puderes passar ao Álvaro, muito obrigado. Já estão prontos? Vamos a isso, muito bem. Diana, estará uma caneca também para ti, são 3 euros. Muito obrigado também ao Francisco Lufinha, a todos vocês que têm estado hoje no 5 para a meia-noite. Daqui a nada, quando o programa terminar, atenção, hoje, no dia da transladação de Eusébio para o Panteão Nacional, a RTP emite 6 documentários de Rui Tovar, aliás, hoje que faz 1 ano, precisamente, após a morte de Rui Tovar. Não percam isto, são 3 horas de documentários no 5 para a meia-noite. Pós 5 para a meia-noite na RTP, tontice minha. 7. Só convidar-vos, esta terça-feira, dia 7 de maio, estou no Teatro Vilaré, o Festival Vila Rite. Eu estou sozinho em palco. 7 de julho é o último espetáculo nesta temporada, em Lisboa. Olha, o 5 regressa na segunda-feira com o Luís Filipe Borges. Agora tem de ouvir este som. Diana Martínez and the Crib, do Porto.